Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Evelyn e você está no Booksheet. Então, nesse vídeo, gente, eu vou dar dicas de como eu, Evelyn, comecei a ler em outras línguas. Pode ser que essas dicas se apliquem a você, pode ser que não. Cada um tem a sua forma de aprendizado. Então, eu já te deixo aqui aberto a procurar qual que é a sua forma de aprendizado. Se você prefere ler, se você prefere ouvir, se você prefere ver. Depende de cada um. Eu tenho grande facilidade em ler em outras línguas. Tenho mais dificuldade em falar em outras línguas. Ouvir, mais ou menos, depende muito da língua. Mas a gente precisa tentar entender quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos ao tentar aprender uma coisa nova. Então isso também vai fazer parte aí da sua jornada de autoconhecimento, é tentar entender qual é a forma que você aprende melhor. A primeira dica que eu deixo aqui para quando a gente for começar a tentar ler livros em outras línguas é procurar por gêneros de livros que nos agrade. O que eu quis dizer com isso? Você provavelmente tem um gênero de livro favorito, certo? Então, pode ser romance, pode ser fantasia, pode ser distopia, pode ser clássicos. Independente, você tem um tipo de livro que mais te agrada. E muito possivelmente isso vai ser o ponto crucial na sua virada de chave aí, para você começar a entender as coisas em outras línguas. Por quê? Se você for ler um gênero de livro que não te agrade em outra língua, você vai ter possivelmente muita dificuldade em conseguir ler e provavelmente vai impor isso em cima da língua ao invés de entender que na verdade, talvez você só tenha escolhido o gênero errado. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Procurem por livros que te agradam. Se você gosta mais de romance, procure ler um romance em outra língua. Muito legal também é você pensar em ler livros que você queira reler. Então, vamos lá. Tem um livro aí que você leu, que você gostou muito, que você se apaixonou e você quer ler essa história novamente. Por que reler a mesma história numa mesma língua, se você pode reler essa história em outras línguas? Uma das coisas que eu mais adoro fazer é reler Jogos Vorazes. Eu já li, reli, já reli, já reli. Eu não sei quantas vezes eu já li esse livro. Então, gente, procurem tentar ler livros que você já conhece a história, porque assim você só vai focar mais na escrita do que somente na história. Ao invés de tentar entender tudo o que está escrito, provavelmente você vai ter que começar a tentar entender pelo contexto. Numa história que você já conhece, você já sabe o contexto. Então você vai focar um pouco mais no aprendizado da língua do que tentar entender o que a história está te dizendo, certo? Se você não conhece a história e começou do zero, você provavelmente vai passar pela história sem entender tudo no literal. Você vai entender a grande maioria pelo contexto. Recomendo também, tente ler anotando o que você não sabe. Mesmo que você vá procurar isso só depois, não tem problema. Mas anote aquilo que você não entendeu, porque vai ser importante para você adquirir vocabulário. Então depois você vai ter um monte de páginas, e acredito, você vai ter um monte de páginas de palavras novas que você não conhece. E aí você pode procurar por elas depois. Outra coisa também muito importante é você pensar que você não vai conseguir ler livros clássicos logo de cara. Eu, Evelyn, já tenho anos que estudo inglês, já tenho anos que leio livros em inglês, já tenho anos que já pratico isso no meu dia a dia. E tem livros ainda que eu não tenho total 100% de conforto de ler. Então, comece sempre pensando em ler gêneros que te confortam, e se você quer ler realmente um clássico, talvez uma versão resumida de um clássico seja melhor do que você partir para o texto literal logo de cara, porque o texto literal geralmente é sim uma talagada. Esse aqui é o Morro dos Ventos Uivantes. A primeira vez que eu tive contato com o Morro dos Ventos Uivantes em inglês, eu li na versão resumida.
Hoje eu consigo ler ele nesta versão, mas realmente é questão de prática e de tempo. Se você está começando agora, eu não vou te recomendar começar lendo um clássico logo de cara. Outra dica também que pode ser interessante é ler livros um pouco menores. Ao invés de você querer começar logo com um calhamaço, um Stephen King da vida, sei lá mais o que, eu não consegui lembrar de nenhum outro autor que escreva calhamaços, comece tentando procurar por livros um pouco menores. Livros que tenham uma história confortável, livros que tenham um gênero que te agrade e que a história não seja tão grande. Hoje a gente tem uma grande dificuldade de se concentrar em leituras. Isso é fato, isso acontece com todo mundo, tá? Independente da língua que você está lendo, independente do seu nível de proficiência em qualquer tipo de língua, sim, a quantidade de palavras que você estiver lendo, a quantidade de vocabulário que você estiver absorvendo vai fazer total diferença na forma como você vai encarar aquela leitura e na forma como você vai encarar o seu aprendizado. Então eu recomendo, tente ler livros mais curtos, livros que te agradem, livros que você já conheça a história, alguma coisa nesse gênero, caso você esteja começando a ler livros em inglês agora. Outras dicas para você aprender mais coisas em outras línguas. Além da leitura, obviamente, é uma parte muito importante, o vocabulário é super importante, você também aprender a forma como pronuncia as palavras é extremamente importante. Então, salva aquela dica de você sempre procurar a pronúncia daquela palavra em inglês ou em qualquer outra língua. Sempre procure entender como a palavra soa no ouvido para você conseguir ler ela de forma mais tranquila. A mesma coisa em questão de música. Se você gosta muito de música, talvez você goste de músicas do Brasil, isso não tem problema, mas muito provavelmente você gosta de músicas em outras línguas. E talvez procurar por novos tipos de músicas para você ouvir seja uma forma também de você se animar aí mais a aprender algo novo. Então procure ouvir músicas e sempre vai atrás da tal da lyrics, da letra da música. Tente ler a letra da música enquanto você ouve, para tentar identificar ali e treinar a sua audição a ouvir a palavra constantemente. A letra de música pode ser um bem ou pode ser um mal. Por quê? Música hoje em dia, muitos músicos utilizam-se de abreviações das palavras. Então, muito provavelmente você vai encontrar um monte de abreviação ou gírias ou algo do tipo que você não vai entender de primeira. Não tem problema. Tente pegar o contexto da música e tentar entender mais ou menos o que eles estão falando ali. Não se prenda a detalhes, porque isso nem sempre é bom. Outra coisa que eu acho aí que é um pouquinho mais pra frente, para alguém que já tem um pouquinho mais de conhecimento da língua, é começar a tentar pensar nessa língua. Realmente ajuda bastante e eu faço isso a maior parte do tempo, porque isso me ajuda a saber quando me falta alguma palavra ou me falta alguma coisa que eu não consigo desenvolver aquela frase. Então, por exemplo, você tá acordando, tá indo fazer café da manhã. Pense dessa forma em outra língua. Estou acordando, estou indo fazer café da manhã. Pense disso em outra língua. Mesma coisa também é tentar falar sozinho em outra língua. Eu sei, vai parecer que você é maluco, eu sou maluca, eu fico dentro de casa falando em espanhol, falando em inglês, conversando comigo mesma, dando entrevista para uma fantasma, enfim, acontece. Mas é uma forma boa de você tentar aprender uma outra língua e se sentir confortável com essa outra língua. Porque acho que a maior parte do tempo a gente tá com medo, muito medo de errar. E se você tá falando sozinho, não tem muito o que você errar. Você vai falar sozinho e se você errar ou ficar com dúvida, você vai lembrar disso e depois você vai procurar como fazer o certo. Então, é mais seguro do que você ir de cara tentar falar com alguém em outra língua se você não se sente confortável nela. Tente ficar confortável consigo mesmo, pensando nesta língua, porque realmente é uma jornada de autoconhecimento. Todo e qualquer aprendizado é uma jornada de autoconhecimento. Então pense que você está investindo em si mesmo e no seu próprio conhecimento, fazendo isso
sozinho. Então não tem problema nenhum, ninguém vai te julgar. Bom, se vocês gostaram desse vídeo e vocês querem mais dicas ou talvez indicações de livros que eu já li em outras línguas e que eu acho que tem um vocabulário fácil para vocês começarem a ler, me digam aqui nos comentários qual língua e quais tipos de gênero ou qualquer tipo de informação que vocês queiram deixar para eu poder trazer nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado, até um próximo vídeo e um beijo!